Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse em entrevista à Folha ver a mobilização por anistia aos presos pelo 8 de janeiro como uma tentativa de livrar de condenações o grupo alvo de ação penal da Corte, do qual Jair Bolsonaro faz parte. O magistrado reafirmou não ver sentido no processo de anistia, avaliou ainda que penas podem ser ajustadas em processo de progressão de regime e análise de prisões humanitárias. O Supremo pode analisar o enquadramento no benefício humanitário de idosos, mulheres com filhos em condições de saúde, por exemplo, né? O presidente dos Estados Unidos, Trump, isso é outro assunto, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o outro assunto. Estava grudado aqui para mim, eu já ia emendar os dois. Ô Thales, falando sobre o que disse Gilmar Mendes. E aí? Gilmar Mendes hablou. Eu só queria antes, Diego, se me permitir, fica à vontade, falar sobre essa questão da Argentina. O que ocorre? O que ocorre é o seguinte, a realidade das prisões na Argentina é um modelo prisional do bolsonarismo. É assim que ele acha, que defende que os presos sejam tratados. Então, é curioso, né? Nós estamos num mundo de cabeça para baixo, em que as pessoas falam uma coisa e defendem, mas, na verdade, são a favor de outra. E esse caso da Argentina é um exemplo típico das prisões que seriam no modelo bolsonarista. Não são assim porque a justiça brasileira não permite. Sobre o Gilmar, ele está dizendo exatamente o que é a análise geral em cima do texto do projeto de anistia. A análise geral é essa. O Bolsonaro está defendendo um projeto de anistia para ele e para os generais. E está fazendo questão de não alterar, muito embora tenha falado com o presidente da Câmara que ia alterar, de não alterar para deixar para negociar em plenário, esperar uma conjuntura melhor para isso. É o que está ocorrendo. Então, e por isso o Gilmar não está aceitando, e no Supremo, o Supremo não está aceitando uma negociação em torno disso, diminuição de penas em troca de enterrar o projeto da anistia. Não, o projeto da anistia tem que ser enterrado e ponto final. Agora, as penas, o Supremo está dividido. Tem uma parte, como o Fux, que acha que pode ser refeita a dosimetria das penas, sobretudo juntando a questão do golpe do Estado com o atentado violento do Estado de Direito, juntando as duas numa pena só, e não em duas penas somadas que aumentam a pena. A outra parte é caso a caso, que é o que o Gilmar está defendendo. A outra parte do Supremo defende, olha, vamos analisar caso a caso. Mulheres, idosos, pessoas doentes, pessoas com necessidades especiais, a gente diminui a pena, como o Alexandre de Moraes tem feito. E aí, Sakamoto? Olha, com relação eu acho que para completar o que o Thales está colocando, eu acho que é interessante também separar as duas partes. Coisa, inclusive, que os próprios manifestantes que estavam na Paulista, os manifestantes bolsonaristas, também defendem. Inclusive, tem uma pesquisa do Monitor do Debate Político no Meio Digital, do SEBRAP, da USP, que defende, que mostra que os manifestantes defendem, né, que o tratamento com quem participou do 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes deve ser diferente do tratamento daqueles que planejaram os atos golpistas. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro também. Né? Em algum momento, até por um pedido da Procuradoria-Geral da República, ou de repente o próprio Congresso Nacional altera a quantidade de anos relacionados aos crimes. Enfim, tem vários debates com relação a isso, né? Mas uma coisa é o que o Supremo vai fazer com relação ao 8 de janeiro e aquelas pessoas que atuaram como executoras dos planos golpistas do 8 de janeiro. Outra coisa é que o Supremo deve ou pode fazer com relação à questão dos planejadores.
E neste momento, né, como a gente comentou, as lideranças do PL no Congresso Nacional, lideranças de extrema-direita no Brasil tentam misturar as coisas, tentam aprovar em nome do pessoal do 8 de janeiro mudanças que vão beneficiar os líderes golpistas. E é isso que não pode acontecer e é isso que o Supremo está bastante atento, né, para não deixar acontecer. Uma coisa é a punição que Jair Bolsonaro pode levar, que o general Augusto Heleno pode levar, que o general Braga Neto, que o almirante Garnier, que o general Paulo Sérgio podem levar por participarem da trama golpista. A outra coisa é o pessoal peixe pequeno, a raia miúda que está lá, que foi do 8 de janeiro, que o que cometeram é grave, mas sim, é passível, pode se discutir, é válido discutir a dosimetria. O que não é tolerável é fazer uma discussão de pena como se esse pessoal, a raia miúda do 8 de janeiro, tivesse o mesmo nível de responsabilidade que o pessoal que planejou e que pensou tudo isso. É isso que o bolsonarismo hoje quer fazer, botar todo mundo no mesmo bololô. Mas isso não pode acontecer. E aí é a grande discussão, o Thales estava comentando, inclusive, a discussão que está sendo travada no Congresso Nacional, neste exato momento, com relação à questão do projeto de lei da anistia. Uma parte daqueles que defendem a anistia estão contando com a ignorância de uma parte dos seus colegas ou da população brasileira que não conhece o texto do projeto de anistia para contar mentira, dizer que a anistia não beneficia Bolsonaro, sendo que lá no texto, um dos textos que estão tramitando, diz claramente que vai ser que aquilo envolve não apenas o 8 de janeiro, mas atos prévios desde 2022. Então, na verdade, um ponto que acho que é o principal, Diego, é separar aqueles que são responsáveis por a execução do 8 de janeiro, que é um fato terrível, mas não se compara com aqueles que tentaram modelar a democracia à sua imagem e semelhança. Verdade. Agora a gente vai